Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer e também ativem o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão. Também peço para que me sigam lá no Instagram, @John do Timão. Abri uma caixinha de perguntas ontem lá pra gente trocar uma ideia. Hoje já saem os relacionados pro jogo de amanhã. Bastante novidade sobre o Corinthians. Fechou, família? Vamos bater essa meta de 50 mil inscritos e eu conto com a colaboração de vocês. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade que eu queria trazer aqui para vocês é sobre o técnico Silvinho e essa relação que ele tem com a nossa diretoria. Para contextualizar, eu não estou satisfeito com o trabalho do Silvinho e grande parte da torcida não está. Isso é um fato. Beleza. E aí a gente fica, cogitando alguns nomes, sugerindo alguns nomes aí pra diretoria. Esse daqui daria certo, esse daqui seria bom, tal. Só que tem um ponto crucial nisso tudo. Pra gente buscar um outro técnico, eles precisam primeiro demitir o Silvinho. Primeira coisa. Aí sim a gente começa realmente a ir atrás de um outro técnico. Não adianta a gente sugerir fulano, ciclano, beltrano, que a diretoria não vai dar nem moral. Não vão nem olhar, certo? E aí, em cima disso, quero trazer aqui uma fala do Duílio sobre o trabalho do Silvinho como um todo, tá? O trabalho do Silvinho e treinadores no Brasil. Falar hoje sobre de quando a gente manteve o Tite em 2011 foi um negócio sensacional, mas muitas vezes antemos o treinador e o resultado não apareceu. Eu vou ser sempre a favor de manter o treinador. O trabalho demanda tempo, ainda mais com essa cultura imediatista do Brasil. Mas, principalmente com o futebol. Certo? E aí ele completou. Temos que dar tempo para o treinador trabalhar. No futebol não pode ser diferente. Cara, concordo com o Duílio nesse ponto, que no Brasil temos uma cultura imediatista, tá? É sempre, o técnico chegou, não teve uma sequência boa, tchau, troca, vai trocando, beleza. Só que assim, quanto tempo mais o Silvinho vai precisar para ele ver que o Gabriel não pode ser titular do Corinthians? Que o Fábio Santos compromete defensivamente e ofensivamente? Que o Cássio pode ser banco do Corinthians? Quando ele vai perceber isso? Mas quanto tempo, Duílio, ele precisa para ele ver? Quanto? Me explica, me diz. A torcida toda quer essa resposta. E aí, rapaziada, vocês acham que o Duílio vai demitir o Silvinho em 2021 ainda? Cara, pelo que eu tô vendo, ele é o nosso técnico para 2022, tá? Pelo andar da carruagem, pelo discurso do Duílio, certo? A diretoria como um todo, não, a gente confia no Silvinho e tal, pelo amor de Deus, rapaziada. É complicado, viu? Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, queria falar sobre o volante Richard, tá? Como eu já havia até adiantado para vocês, ele já está treinando no CT do Corinthians. Fez uma avaliação física e tudo mais, certo? Que ele estava no Atlético Paranaense, ficou uma semana mais ou menos parado, fazendo alguns treinamentos em casa, com personal e tal. E aí, ainda existe esse atrito entre a diretoria do Corinthians e a diretoria do Atlético Paranaense. Não explicaram ainda, tá, essa situação do Richard. Tem o lado dele que eu já expliquei, tem o lado do Atlético. O Atlético falou, ninguém autorizou ele sair do estádio naquele dia, ele saiu, então por isso a gente está rescindindo o contrato dele. Ponto. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Essa foi a alegação aí do Atlético Paranaense. Aí o Corinthians tá com um volante, agora no elenco, novembro e dezembro. Vai ter que pagar o salário, porque o Atlético rescindiu o contrato dele. Um dinheiro que a gente não estava contando que teria que gastar. E como que fica essa situação?
Se o Atlético manda o jogador e fala, ó, tá aqui, ó, salário de novembro e dezembro, a gente só não quer que ele fique aqui. Beleza. Aí o Corinthians vai e se vira com o jogador. Mas não, rescindiu, a gente não paga mais nada, tchau. Simplesmente o Atlético Paranaense fez isso, rapaziada. Simplesmente fez isso. E aí, o que fica pra gente? Qual será o futuro do Richard? Fica aqui no Corinthians no ano que vem, 2022, ou negocia o jogador? Eu negociaria. A gente tá precisando de dinheiro, tá? Tem outros jogadores aí nessa posição que eu daria preferência, tá? Com certeza. Não vejo o Richard aí como a principal, ou uma das principais opções pra gente como volante. E, cara, eu negociaria, tá? O contrato dele de empréstimo com o Atlético e até agora o final de 2021, e o contrato dele com o Corinthians encerra no final de 2022. Então o momento para negociar o Richard é agora no fim do ano. Eu colocaria a venda, usaria como moeda de troca, alguma coisa eu faria. Eu não manteria o Richard no elenco do Corinthians, mas quero saber a opinião do torcedor. Comentem aí, por favor. Bom, mais uma do mercado da bola, rapaziada. Dessa vez falando sobre Ângelo Arauz, tá? O meio-campista chileno aí, que o Corinthians contratou já faz um bom tempo, tá? De uns dias já que ele tá aí na equipe do Corinthians, e até agora, cara, até agora não se firmou. Foi emprestado, rodou, troca técnico, sai técnico, entra técnico. Teve, sei lá, 1, 2 sequências aí de 3 jogos no máximo. Muito pouco para um cara que tá há tanto tempo assim no Corinthians, cara. Recentemente, teve até proposta do Colo-Colo por empréstimo, ele não quis, falou que não queria retornar ao futebol chileno, tá? E aí, a novidade dessa semana, ontem o Necaxa, equipe do México, eu particularmente não conhecia, Necaxa, equipe aí do futebol mexicano, fez uma proposta ao Corinthians, tá? Pelo Ângelo Arauz, de $1 milhão. Dá um pouco mais aí de 5 milhões e meio de reais, tá? Por que eu falo assim proposta? Porque a janela do futebol mexicano só abre dia 5 de janeiro. Então eles estão fazendo essa sondagem, se o Corinthians aceitaria essa proposta, para eles já irem se programando, e se o Corinthians falar, não, isso daí tá muito baixo, tem que aumentar, eles têm tempo hábil para negociar. Hoje, dia 5 de novembro. Então eles têm 2 meses para fechar essa contratação do Ângelo Arauz, e ele será apresentado aí quando abrir a janela do México, tá? Vamos ao lado do Corinthians nesse momento. $1 milhão foi a proposta do Necaxa. 5 milhões e meio de reais. O problema é que quando o Corinthians comprou o Ângelo Arauz, a gente pagou quase 24 milhões de reais. Tá? Então você pega aí 24 menos 5,5, 18,5 de prejuízo, tá? Fora todos esses anos que ele tava aqui, ganhando salário e tudo mais. Ele não deve ter 25, 30 partidas pelo Corinthians. Como titular, então, meu Deus do céu. Pra gente tomar um prejuízo de 18 milhões de reais, pra mim é muito. E aí um ponto importante, tá, dessa proposta. O Corinthians tem 100% dos direitos federativos do Arauz. Essa proposta do Necaxa, eles pagariam 5 milhões e meio de reais e o Corinthians ficaria com uma boa porcentagem dele. Só que aí, qual que é essa fatia? Não divulgaram, tá? Não divulgaram. Se o Corinthians ficaria com 100%, se ficaria com 80%, não divulgaram, tá? E aí, da mesma forma pra mim, ele tem contrato com o Corinthians até julho de 2023. Então, até o final do ano que vem, a gente teria que negociar para não perder o jogador de graça. Tá? 24 milhões de reais jogados no lixo. Tá? No lixo. Porque foi um investimento que não tivemos retorno algum. Nada. Um outro jogo, um outro lance, muito pouco. Tá? Então, o Corinthians venderia o Arauz para o futebol mexicano, e qual o retorno que a gente teria futuramente? É mais um tiro no escuro. Mais um. Então, eu
chegaria no Necaxa e falaria o seguinte, ó, quer comprar? Paga 20, leva ele 100%, nem discute mais. Aí você toma um prejuízo de 4 milhões de reais, só que você já pagou esses 24, certo? Você vai ganhar 20 agora e gasta e acabou. Contrata alguém, paga alguma dívida, alguma coisa. É melhor do que pegar 5,5. Eu tentaria negociar dessa forma, mas quero saber a opinião do torcedor. E aí, rapaziada, proposta justa ou não pelo nosso meio-campista chileno, Ângelo Arauz? Mais uma de mercado da bola. Hoje tem bastante coisa, hein, rapaziada? Dessa vez falando aí sobre o Jefferson Soteldo, Jefferson, né, que o pessoal fala, nome diferente aí, o venezuelano, ex-atacante do Santos, camisa 10 da seleção venezuelana, foi negociado aí com o Toronto FC e recentemente já passei para vocês que ele não estava satisfeito lá. Não estava e via com bons olhos um retorno pro futebol brasileiro. O Toronto ficou meio assim, não sei e tal, o contrato dele lá é longo, tá? Era longo, é um jogador caro e tudo mais. Aí o Toronto falou, ó, o cara tá infeliz aqui, não vai render aquilo que a gente esperava. É melhor a gente negociar, tá? Enxuga a folha salarial, entra um dinheiro e aí a gente contrata outro jogador, Soteldo vai ser feliz lá no futebol brasileiro e acabou. E aí o Toronto fez o seguinte, ó, pessoal, quem quiser comprar o Soteldo, 14 milhões de reais por 50% dos direitos federativos do atleta. Ponto. Chegaram, colocaram o preço nele. Quem quiser negociar com o Soteldo, 14 milhões de reais por 50% dos direitos. E acabou. Acabou. Essa é a pedida do Toronto FC. E aí, uma informação importantíssima nesse ponto, tá? Que o clube que quiser comprar o Soteldo vai ter que seduzir ele também com salário. Porque hoje, lá nos Estados Unidos, ele ganha quase 4 milhões e meio de dólares por temporada. De dólares por temporada. Se a gente for fazer uma conta, fazer a conversão, ele deve ganhar em torno de 2 milhões de reais por mês, tá? Já é fora da realidade do Brasil, fora do padrão. Não dá, já é fora do teto do Corinthians. E outra comparação importantíssima, no Santos, tá? No começo de 2021, que era o final da temporada de 2020, ele ganhava 300 mil reais. Subiu de 300 mil para 2 milhões. Aí você vai olhar pro Soteldo, ó, Soteldo, tem um salário aqui de 400 mil. Ele vai dar risada. Vai dar risada. Falou, ó, menos de 800 ele não deve aceitar. Tá? Então é isso que eu falo. Tem essa proposta de 14 milhões de reais por 50% dos direitos, mas também tem que negociar o salário dele. Se ele aceitasse 300, 400 mil reais, beleza. É um jogador que tem mercado no futuro, tem potencial, valeria a pena o investimento, ao meu ver. Tá? Na minha visão, valeria a pena um investimento. Não sei nem se é o nome ideal para o Corinthians, mas acho que é um jogador interessante, num preço justo. Mas agora, com esse salário dele, ele não vai aceitar baixar muito, rapaziada. Então, seria um choque de realidade aí para os clubes brasileiros. Acho ainda que algum clube brasileiro deve fazer uma proposta para ele aí, né, no final dessa temporada, mas tem que ter bala na agulha para bancar o salário dele. E aí, rapaziada, vocês acham que nesses moldes o Soteldo seria uma opção para o Corinthians para 2022 ou não? Sem condições, vai pedir muito salário e 14 milhões é um valor alto. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Muita gente ansiosa aí para saber as novidades sobre o Paulinho, tá? Muita gente estava ansiosa e tudo mais. Como eu já havia adiantado para vocês, o Corinthians fez uma proposta para ele ficar treinando no nosso CT e ele falou que iria avaliar, tá? Tava analisando a proposta aí do Corinthians. E ao que tudo indica, e a informação aí do Samir Carvalho, o Paulinho aceitou treinar no CT do Corinthians, visitou o nosso CT ontem e a partir de segunda-feira já começa a fazer treinos regulares dentro do CT Dr. Joaquim Grava.
tá? Ele não vai treinar com o nosso elenco, treino separado. O elenco tá na academia, ele pode ir pro campo. Tá no laboratório, ele vai sempre em outros ambientes, não estará junto do elenco. E aí, como eu também já vinha falando há algum tempo, parece que esse é o planejamento do Corinthians. Paulinho começa a treinar aqui. Segundo o próprio Samir Carvalho, o Corinthians já fez uma proposta de um salário de 750 mil reais, tá, pro Paulinho. Ele teria aceitado essa proposta informalmente. E aí, nos próximos dias, provavelmente na próxima semana, até o fim do mês aí, a gente já tenha um acerto entre o Corinthians e o Paulinho. Qual que é a novidade do momento? O Paulinho já começa segunda-feira a treinar no CT do Corinthians, tá? Mas até então, sem compromisso algum. O Corinthians abriu espaço do CT, ele é um jogador profissional, tá treinando aqui só para manter o condicionamento físico. Em contrapartida, o Corinthians já tá se movendo nos bastidores, fez uma proposta aí de 750 mil reais por mês, tá? Esse seria aí o salário do Paulinho, e ele teria aceitado, tá? E ele teria aceitado informalmente. Falta toda a oficialização, montar a papelada, assinar, apresentar e tudo mais, que deve acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas, cara, pra mim já tá mais do que certo, viu? Tá mais do que certo. Depois dele aceitar treinar no CT aí, ele já tá dando indícios de que vai fechar sim com a equipe do Corinthians, como a gente já havia adiantado, já trouxe aí pra vocês há um tempo, tá? O Duílio já vem falando abertamente, nossa diretoria, o Paulinho é um desejo e tudo mais, a gente quer ter o jogador aqui, entendeu? Então eles estão falando muito abertamente assim, o Paulinho tá com uma boa relação com a diretoria e espero que nas próximas semanas tenhamos uma novidade positiva. Por enquanto, apenas treinamento, tá? Apenas treinamento, mas acho que até o fim do mês a gente já anuncia o Paulinho como reforço para 2022. E aí, rapaziada, qual que é a expectativa de vocês para 2022 com o Paulinho chegando aí para a equipe do Corinthians, tá? Já vai começar os treinamentos, ao que tudo indica, deve fechar com a nossa equipe e aí seria o primeiro reforço para a próxima temporada. Comentem aí, por favor. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!